Fala galerinha, Shinty na área e hoje eu vou trazer para vocês mais um vídeo de deck bom e barato e dessa vez o deck dos incríveis. Tem algumas cartinhas ou outra ali diferente, mas para você que está começando, não tem um deck ainda para competir, quer fugir dos starter decks ali e ter uma coisinha um pouco melhor, um jogo um pouco mais encaixado, então fica nesse vídeo que eu vou mostrar carta a carta, fazer uma breve análise, alguns pontos positivos e negativos desse deck. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa aquele like para fortalecer, se inscreve no canal que toda semana eu tô trazendo lives também, testando inclusive esses decks que eu tô mostrando aqui pra vocês, recebendo dicas de vocês, porque igual eu falei pra vocês, eu sou um novato também, sou meio noobzão, né? Então, sempre abra uma ajuda, chega no canal, cola nas lives, participa aí, dá umas dicas e vamos aprender junto esse universo incrível de Lorcana. Bora ver o deck! Estou com o deck aberto aqui, pessoal, vou deixar os links na descrição pra vocês, tá? O deck dos incríveis, tem alguns personagens como Negaduck, né, alguns outros que são de outras franquias, mas o deck tá bem encaixadinho, a gente vai passar por todas as cartas aqui, tá? Começando pela Dash Par, então falando dos personagens primeiramente, pessoal, Dash Par é uma carta interessantíssima, ela não é incável, tem um custo de 4, porém ela é uma carta Rush, ou seja, você pode jogar ela e já desafiar no primeiro turno que você joga, excelente para quando de repente limparam sua mesa e você precisa jogar alguém e já sair desafiando, né, batendo em alguém, tirando o personagem do oponente da mesa. E ele também tem a Record Time, que permite esse personagem a fazer quest no primeiro turno, ou seja, no turno que ele é jogado, e ainda fazer 2 de lore. Imagina se é o último turno, se você só precisa de 2 de lore, você consegue baixar ele com custo 4 e já consegue fazer quest no primeiro turno, na hora que joga ele. Sensacional, né? Então essa é legal ter no deck, por ela ter um custo um pouco elevado e também, né, não ser incável. O deck aqui foi montado pelo pessoal, colocaram 3, tá? Lembrando, pessoal, que aqui, ó, dando os créditos, né? Pelo menos aqui no Liga Lorcana, esse deck foi cadastrado pelo Marcelo Baraldo, tá? Então bora lá. Depois temos 4 cartas do Mister Incrível, 1 de custo, 2/2, Vanilla, mas a gente vai entender porque tem um shift dele depois ali. E carta de 1 é sempre bom para você começar ali já pondo alguma coisa na mesa, né? Depois, ó, o shift dele que vai ter no deck é do Mister Incrível também, que tem um custo 5, mas o shift é 3, tá? 3. Então, colocando 3 dessa carta, pessoal, você pode dar o shift com 3 e esse personagem, ele ganha mais 2 de ataque para cada outro personagem que você tem em jogo. Olha só como esse faz jus ao deck Rubi, o deck vermelho ali com tanta força bruta. E mais um detalhe importante. Sempre que um dos seus super, tá? Seus personagens de super desafiam outro personagem, você compra uma carta, tá? Então, se você conseguir jogar ele no momento e fazer desafios durante aquele turno, um desafio que não vai te custar talvez tantos personagens, vale a pena você encher a mão ali, talvez tenha coisa boa e seu jogo flui muito bem. E o shift dele é barato, né, galera? Pela carta que ela é, eu gostei bastante. Depois a gente tem um Negaduck, tá? Começando pela carta Vanilla dele, custo 2, 4 de ataque, 2 de defesa. E o shift dela, que também é 3, ela sozinha o custo é 5. O shift, né, só fazendo um adendo, para quem é novo no Lorcana, o shift é quando você paga menos se você jogar essa carta em cima de uma outra com o mesmo nome ali, por exemplo. Eu tô fazendo o shift, por exemplo, eu joguei esse Negaduck aqui de custo 2, aí para eu fazer o shift, se eu tiver ela na mesa, eu consigo pagar só 3 e coloco em cima dela. Isso é o shift, tá? Mas posso jogar ela também separadamente, pagando o custo que está em cima da carta aqui, que é o custo 5. Belezinha? E aí ele, ó, muito interessante também o shift dele. E a carta do Negaduck do Public Enemy Number 1. Porque toda vez que um personagem desafia outro personagem, que esse personagem, né, desafia outro personagem, cada oponente perde 1 de lore e você ganha 1. Olha só que combo que dá para fazer com isso aqui, hein? Toda vez que esse caractere desafia outro. Lógico, se tiver 1, você vai desafiar ali, ele vai perder 1 de lore e você ganha 1. Mas se conseguir pôr mais na mesa ali, dá para fazer uma baguncinha, inclusive contando com o Mister Incrível na mesa. Temos a Miss Incrível, né? A Miss Incrível, ela é casada, não sei, o Miss e o Mrs. é um pouquinho diferente aí. E no start, né, do seu turno, no começo do seu turno, você pode escolher se essa personagem ganha evasivo até o início do seu próximo turno, ou se ele vai ganhar mais 1 de lore nesse turno. Né? É uma carta aí com 5 de custo,
Tem umas cartas com um custo um pouco mais elevado para quem viu o vídeo aqui do Seed Toy. Inclusive, se você não viu, também é um deck na faixa dos 350 muito interessante e bem combado. É roubadinho, viu? Por 350 tem um vídeo aí no canal, vou deixar aqui em cima. E beleza. Depois tem a Mirage. Custo 4, 3/3. Quando jogada, esse personagem, se você tiver um super ou herói no seu jogo, você pode comprar uma carta. Então é sempre bom ter cartas que te façam comprar carta. Por quê? Cara, o Lorcana é muito importante que você tenha jogo, tenha carta na mão. Para mudar panoramas, mudar a perspectiva da partida. Então é muito importante. Temos a Edna Mode. 4 cartas dela também. Toda a quantidade vai estar aqui nesse link que eu vou deixar para vocês também, tá, pessoal? Ela, quando é jogada, você pode retornar um item de custo 2 ou menos para sua mão. Se você fizer isso, você pode comprar uma carta. Também faz comprar uma carta. Ela dá 2 de lore quando você questa. E sempre que esse personagem faz quest, os seus supers, tá? O seu super ganham mais um de lore nesse turno. Olha só. Se conseguir baixar essa carta, ter mais ali super, uns 3 na mesa e conseguir fazer quest com todos eles vão ganhar mais um de lore naquele turno. Jack Par, essa eu adoro essa carta, tá? Ela tem um custo 4, 4/4. E detalhe, essa daqui, todo o start do seu turno, né, quando ela tá em jogo, você pode comprar uma carta do seu deck, do topo do seu deck. E aí é o seguinte, tá? Se ela for um personagem, esse personagem ganha mais 2 de ataque. Se ela for uma action ou item, você ganha mais 2 de lore nesse turno. E se for uma location, você bane qualquer caractere. Você escolhe um para banir, inclusive do inimigo. Um detalhe dessa aqui é que esse deck aqui a gente vai ver posteriormente que ela não tem locations. Dá para fazer uma modificação aqui, gente, colocar umas locations? Daria, talvez a gente poderia mexer em algumas coisinhas. Eu vou testar esse deck desse jeito aqui em live depois com vocês. E aí, conforme eu sentir que tá ali, tiver algum gargalo, eu tento colocar umas locations e a gente vê o que pode acontecer aqui também. Pra gente usar e abusar. Temos o Frozone de custo 2, uma carta evasiva, 2/2. Aí temos o Frozone, essa é a mais cara do deck aqui, que ela não incável, custo 6, porém tem Rush. E quando você joga, se você tiver outro super no seu jogo, você pode enxertar qualquer personagem do oponente, ou seja, deixar ele virado para você poder atacar, desafiar, né? Fazer o que você bem entender ali. Só achei a carta um pouco cara, mas realmente ela é boa, dá 2 de lore, tem rush, tudo. Inclusive você pode jogar ela, já enxertar um que você quer e atacar com ela, que ela é bem forte, inclusive. Temos a Violet Par, custo 3, também evasiva. E quando você joga, você pode mover 1 de dano de algum personagem para um personagem do inimigo. Beleza? Esses são os personagens, pessoal. Diga aí depois o que você achou desses personagens e o que você mudaria nesse deck ou não mudaria nada. Fala pra nós aí. Depois na Action temos o Super Relocation Program. Mr. Incrível ali, ó, só olhando ali pro rapaz na sua caderneta. Esse aqui você pode, quando você joga, retornar um personagem da sua escolha, né, para sua mão. Se você retornar um herói, você compra duas cartas a mais na sua mão. Dependendo da carta que você recuperar, ainda mais se for uma carta que você tomou dano, por exemplo, interessante. Like Unbearded Sky, essa aqui tem no deck do Seed Toys que eu uso, né? Você escolhe um personagem para ganhar mais um de lore e evasivo até o start do seu próximo turno. Às vezes é muito interessante usar essa carta aqui. Tem um custo 2. Tem a Inner Strength. Essa você escolhe um personagem para ganhar mais um de ataque. Este turno você usa e aí você já tem que aplicar um desafio, alguma coisa. Porque depois que passar do seu turno, ele já perde esse ataque, mas você pode comprar uma carta. Então ela tem custo 1. Você pode jogar aqui, inclusive, mais focando em comprar carta. Eu acho que é até mais interessante. Mas lógico, use tudo que ela tem possibilidade de usar no momento certo. O negócio funciona melhor ainda, né? E a Hero Work, tá? Mais 4 cartas dessa daqui. Seus personagens ganham mais um de ataque este turno. Seus personagens herói ganham sempre que este personagem desafiar outro personagem. Cada oponente perde um de lore e você ganha um. Cara, isso é fantástico.
um exemplo, você jogou essa carta, seus personagens heróis vão ganhar nesse turno sempre que você desafia, o oponente perde um, você ganha um. Então, tipo assim, cara, você tem 3 personagens ali, em vez de você questar para ganhar 1 de lore com cada um, você pode desafiar com eles, com essa action jogada naquele turno. O oponente vai perder 1 lore para cada desafio que você fez e você vai ganhar 1 de lore por desafio. Interessante essa carta, hein? Dependendo da circunstância aí também ajuda demais e faz uma baguncinha. E depois de item, 2 cartas do Super Switch. Quando você joga este item, e se você tiver um herói no seu jogo, você ganha 1 de lore automaticamente. Após isso, para você usar esse item, você paga 2 ali, né? Ou vira um personagem ali. Se você jogou um personagem de herói nesse turno, você compra uma carta. Então é uma outra forma ali com o item de você fazer uma máquina ali com o seu deck na sua mesa para comprar cartas. E esse é o deck, tá, pessoal? Deu uma passada, pode ser que algum eu não falei a quantidade, mas está bem marcado aqui. Vou deixar o link para vocês na descrição. E ele tá aqui, ó, no valor de 200, 215 reais. Beleza, achei esse deck aqui também no Dreamborn. Por que é importante achar aqui, pessoal? Eu já conferi, é exatamente o mesmo deck. Eu gosto de vir por aqui porque eu dou um export aqui, ó. Ensinei até num vídeo como que a gente faz, mas vou passar rapidamente. A gente pode dar um export. Play on Duels Inc. Aí ele já traz a relação das cartas que eu quero importar. Eu vou dar um import, ele vai carregar aqui do lado. Aí eu vou pôr o nome Incríveis. Vou dar um save. E beleza, galera. Quando eu vim aqui dar o play para jogar, selecionar o modo aqui, um exemplo, Core BO1, né? Eu posso usar essa plataforma utilizando aqui o seu Gmail, o seu Discord, a duels.inc. Vou deixar o link aí também para vocês. E aí você seleciona o deck, vou colocar aqui os incríveis. Eu já até tinha cadastrado aqui, ó. Seleciona ele, Join Kelly, busca a partida e dá-lhe, pessoal. Pessoal, o que eu percebi então com esse deck, tá? Eu gostei bastante porque ele tem umas opções ali com evasivo, tá? E tem também aquela máquina de alguns combos com os personagens de super e herói. Tem algumas ressalvas, tá? Eu joguei uma vez apenas no Duels Inc. Preciso jogar mais aqui para praticar. A mão que eu tive na partida que eu testei realmente veio algumas cartas com custo um pouco elevado. E de custo 1 é basicamente o Mr. Incrível ali para você começar jogando. E depois o Negaduck, né? Então essas cartas é interessante que elas saiam na mão no começo ali. A Edna Mode, né? Comecem a sair, o Frozone. Porque é as cartas que vai fazer você girar. Para quem testou e estava acompanhando aqui as lives que eu estava fazendo com o Seed Toys, lá eu tive uma percepção que era mais fácil você baixar cartas, porque tinha muito combo que fazia você jogar uma carta de graça, muitas cartas era custo 2, então é natural, é um outro deck que eu estou testando, mas eu achei interessantíssimo essa questão, né, de você shiftar os personagens, principalmente o Mr. Incrível e o Negaduck, porque um ele vai ferrar ali de ficar roubando lore para você, o outro ele vai te ajudar ali a dar muito ataque para você bater em cartas fortes ali, por exemplo. Você pegar um deck que o cara tem bodyguard com alta defesa, ou até um deck ali cinza também, que tem uns personagens fortes. Cara, e além disso, ele também permite, quando você shifta, comprar bastante carta. E o interessante do Lorcano que eu gosto é ter carta na mão. Tem as cartas de Rush, que é muito importante. E o Dash Par, ele também tem esse detalhe que você consegue jogar e fazer quest assim que joga ele. Ele não precisa esperar o tempo de secagem. Ele seca muito rápido. Então, eu achei muito bacana. Quero trazer mais informações. É igual eu falei, o que eu achei de ponto negativo é que assim, você tem que fazer o mulligan no começo, tentar adaptar um jogo para ficar com as cartas ideais ali, para você não ficar com carta cara, segurar muita carta cara na mão ali para iniciar e depois assim você não conseguir fazer os combos para comprar carta e aí você acaba ficando vulnerável. Eu senti um pouco falta, pessoal, algumas formas de banir item, por exemplo, ou location, alguma coisa assim, que talvez possa ser um jogo mais duro contra esse deck. Por exemplo, o Dash Par mesmo é uma carta excelente que pode banir, inclusive, personagens. Porém, como a gente não tem location no deck, basicamente se a gente comprar no início do turno uma carta do topo,
essa ação não vai acontecer, de você banir um personagem. Mas é igual eu falei, é algo que pode ser melhorado. Por isso que é interessante testar e ver as melhorias e as possibilidades, talvez, de encaixar alguma coisinha ou outra para quebrar esses counters que a gente vai encontrar. Mas aí, repito, né? Precisamos testar, enfrentar vários outros decks, outras pessoas, outras estratégias, para aí sim ter um veredito final. Mas quando funciona aqui o combinho dele é sensacional, tá? Quando entrou na linha ali da máquina do deck dos incríveis, o negócio deslancha. Então eu vou fazer o seguinte, pessoal, pelo custo do deck eu achei super interessante, achei válido. Se você ainda está com dúvida, fica ligado, eu vou trazer live, eu estou fazendo live pelo menos umas 3, 4 vezes na semana, aí de 1, 2 horinhas. Os vídeos ficam aqui no canal, inclusive tem outras lives aqui, se você procurar aí no ao vivo. E vou trazer e vou testar. Se você já testou, já usou esse deck, tem considerações? Deixa aí no vídeo também, deixa no comentário. Espero que tenha gostado desse vídeo. Vou trazer mais desses conteúdos de deck bom e barato para galera que está começando, que está querendo fazer o seu primeiro deck ali para jogar numa liguinha, sem ser aquele starter deck, aquelas cartas cheias de carta vanilla que você joga, não tem um combo, não tem uma amarraçãozinha legal, né? Mas é isso, pessoal. Se gostou, deixa aquele like para fortalecer, se inscreve no canal e a gente volta no próximo vídeo. Valeu!